Olá pessoal, meu nome é Igor Rosner e hoje eu e meu colega Vitor Pinho vamos falar um pouco sobre a linguagem de programação Ruby, onde eu irei especificar os fundamentos teóricos dessa linguagem e posteriormente meu colega vai mostrar de maneira prática o devido funcionamento da mesma. Dando sequência então, vamos falar um pouco sobre a história dessa linguagem de programação. A linguagem Ruby foi introduzida em 24 de fevereiro de 1993, no Japão por Yukihiro Matsumoto, que pretendia criar uma nova linguagem que balanceava a programação funcional com programação imperativa, visando uma linguagem mais poderosa. Porém, essa linguagem foi tornada pública somente no ano de 1995 e desde então foi tornando-se cada vez mais popularizada. Em meados de 2005, o interesse pela linguagem tornou-se ainda maior, e muito desse crescimento é atribuído à popularidade de softwares que foram desenvolvidos com essa linguagem de programação, em especial o framework Ruby on Rails, de desenvolvimento web, que foi completamente desenvolvido utilizando a linguagem de programação Ruby. As primeiras versões dessa linguagem foram lançadas por uma licença dupla, a Ruby License e a GNU, General Public License, e posteriormente passaram a ser lançadas pela licença dupla Ruby License e FreeBSD License, sendo assim uma linguagem livre para utilizar, copiar, modificar e distribuir, além de ser uma linguagem gratuita. A linguagem Ruby também possui algumas implementações diferentes, que muitas vezes são úteis em determinadas situações, as quais fornecem integração adicional a outras linguagens ou ambientes, ou ainda possuem características especiais, sendo elas a JRuby, que é uma linguagem Ruby que roda em cima de uma máquina virtual Java e que utiliza os compiladores otimizados, Garbage Collector, threads concorrentes, suas ferramentas e suas coleções de bibliotecas. Outra derivação da linguagem Ruby é a mRuby, que é uma implementação leve da linguagem Ruby que pode ser vinculada e embutida em uma aplicação. Outra derivação dessa linguagem é a chamada Iron Ruby, que é uma implementação fortemente integrada ao .NET Framework, além, é claro, de outras derivações dessa linguagem. Agora nós vamos falar um pouco sobre as características dessa linguagem de programação. Bom, para a linguagem de programação Ruby, tudo é considerado um objeto, ou seja, até mesmo os tipos primitivos como inteiro e real são classes e possuem métodos e variáveis de instância. Na linguagem Ruby, os tipos são importantes, o que a torna uma linguagem fortemente tipada. Além disso, a linguagem Ruby também é implicitamente e dinamicamente tipada. Implicitamente tipada porque os tipos são inferidos pelo interpretador e não precisam ser declarados. E dinamicamente tipada porque a linguagem Ruby permite que o tipo de variável possa ser alterado durante a execução do programa. Além disso, ela é considerada uma linguagem flexível, pois permite que os usuários alterem parte da linguagem, podendo ser removidos partes do código ou redefinidas à vontade, dando o máximo de liberdade ao programador. Uma das principais fontes de flexibilidade da linguagem Ruby são os chamados blocos, onde o programador pode adicionar uma cláusula a qualquer método descrevendo como que o mesmo deve se comportar. A linguagem Ruby não suporta herança múltipla, mas possui conceitos de módulos, que são uma coleção de métodos em que as classes podem fazer o mixing, que é uma espécie de chamada de módulos, em qual faz com que aquela classe receba todos os métodos do módulo diretamente direcionado ou referenciado. Outras características da linguagem Ruby é que ela possui sistemas de threading independente do sistema operacional. Portanto, para todas as plataformas nas quais a Ruby roda, temos multithread, independentemente do sistema operacional suportar ou não esse tipo de aplicação. A linguagem Ruby é altamente portável. Ela é desenvolvida principalmente em ambiente GNU Linux, mas também é trabalha em muitos tipos de ambiente, como Unix, macOS, Windows, DOS e entre outras.
Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de dados da linguagem Ruby. Como eu já havia mencionado anteriormente, tudo na linguagem Ruby é considerado como um objeto, ou seja, não existem tipos primitivos. Todos os tipos são classes. E dentre elas nós podemos destacar a classe Object, que é a classe mãe para todas as outras classes da linguagem Ruby, a classe Numeric, que é uma classe abstrata que representa números, que possui como subclasses a classe Integer, que é uma classe que representa números inteiros, e a classe Float, que é uma classe que representa números em ponto flutuante. E ainda dentro da classe Integer, nós temos duas subclasses, a Fixnum, que representa números inteiros de precisão fixa, e a Bignum, que representa números inteiros com uma precisão maior, dependendo apenas da memória disponível. Outro tipo de dados presente nessa linguagem de programação são chamadas a classe String, que é uma classe uma cadeia de caracteres. Também a classe Symbol, que é semelhante à classe String, porém quando dois símbolos iguais são instanciados, eles possuem o mesmo endereço de memória. Esse tipo de dado normalmente é utilizado para gerar aplicações com hash. Outro tipo de dado existente nessa linguagem são os arrays, que são arrays dinâmicos que podem ser usados para representar matrizes e vetores. Também a classe hash representa um vetor associativo, e assim como os arrays é dinâmica. E também possui a classe regexp, que na linguagem de programação Ruby representa expressões regulares. Agora, com base nesses tipos de dados mencionados, no funcionamento dessa linguagem de programação e como tu faz para rodar programas com essa linguagem de programação específica, meu colega vai apresentar de maneira prática o funcionamento de cada uma dessas etapas. Fala galera, meu nome é Vitor e agora eu vou estar mostrando um exemplo prático do Ruby. Primeiramente a gente vai estar instalando o Ruby com o comando sudo apt install Ruby, e daí a versão do Ruby que tu quer baixar. E agora eu vou estar dando uns exemplos de como rodar o script em Ruby. Vou estar abrindo Sublime Text e botando a linguagem selecionada como Ruby. Agora nesse primeiro exemplo, vou estar mostrando como a gente faz uma função para chamar um bloco de código no Ruby. Diferente de... ele tem, como qualquer linguagem, funções que tu passa parâmetros e ele faz a função normal e dá um retorno normal, mas no Ruby ele também possibilita funções que tu passa uma outra função para dentro dela. No caso, eu fiz a função chama bloco, vou printar e depois com uma nova linha início, e yield duas vezes, que é para chamar a função que eu estou passando como parâmetro. Nesse caso, ele vai printar para printar duas vezes meio. Para rodar esse script, simplesmente venho aqui, escrevo Ruby e daí o nome do arquivo .rb e ele vai estar rodando ele. No caso, ele printou ali início, meio e fim. Agora, eu vou estar mostrando então como trabalhar com classes no Ruby. Vou estar definindo uma classe aluno. Essa classe aluno vai ter vários atributos. Dentro desses atributos a gente vai colocar nome, matrícula e matérias. E esse attr accessor serve para mostrar, para ele já definir os métodos get e set desses atributos da minha classe. Agora eu vou estar definindo uma função initialize, que mesmo sem receber parâmetro já tem um nome default, vai ter uma matrícula default também, e as matérias. No Ruby, a gente representa as instâncias da classe com o arroba antes. Então, arroba nome, que é o atributo do aluno,
dessa instância vai estar recebendo nome, @matrícula, matrícula e @matérias, as matérias. Agora eu vou estar definindo um método dentro dessa classe, chamado listMatérias, que ele vai testar. Se as minhas matérias estão nulas, ele vai printar então none. É interessante no Ruby, a gente vai ter métodos com um ponto de interrogação no final, que vão ser métodos que retornam sempre um booleano. Agora outro método desse que eu estou escrevendo é @matéria.respond to, que pergunta se o @matéria tem como chamar esse método .it. O .it ele serve para iterar sobre os elementos. No caso eu vou estar fazendo @matéria.it e o do vai ter um bloco de código que vai estar acontecendo. Daí para dentro do print eu conseguir botar o matéria, eu simplesmente eu boto dentro das duas aspas um jogo da velha e abro e fecho chaves e boto o nome da variável. E daí se não der para iterar e também se não der se não for nula, eu vou estar simplesmente printando as matérias. Agora eu vou estar criando um aluno, instanciando, o A vai receber aluno.new, e agora eu vou printar o nome de A, vou printar a matrícula do A, e vou printar também as matérias do A com aquele método listMatérias. Feito isso, ele vai estar printando então Totô e 0, porque é os que vem no método initialize. Agora, para mudar esses valores, é tão simples quanto escrever a.nome, recebe, por exemplo, Gerson, a.matrícula recebe 313, e o a.matérias, para inserir um elemento dentro de uma lista, a gente usa o sinal de menor, que também tem no C++, a gente já está acostumado a usar quando a gente vai printar alguma coisa ou receber algum dado. E daí agora, vamos rodar de novo, e ele vai estar printando Gerson 313 SOSLP. Agora o último exemplo que eu vou dar é dos módulos no Ruby. É muito fácil definir um módulo e eu vou estar definindo um módulo funcMatch, que vai ter uma função matemática chamada E2, que vai receber um número e retorna o número elevado ao quadrado. Agora, para usar esse módulo, é como usar um namespace. Eu vou escrever funcMatch, : daí o nome do método e o parâmetro. Nesse caso, eu escrevi funcMatch. Vou agora arrumando aqui para funcMatch. Com E2, 5 ao quadrado, 25. Tudo certinho. Os módulos, eles também podem eles servem também para um tipo de herança no Ruby, porque as classes elas só permitem herança simples, não permite herança múltipla. E daí eu posso estar incluindo um módulo dentro de uma classe, que daí ele vai pegar todas as funções e todos os atributos desse módulo e todas as constantes dele e incluir dentro da classe. Nesse exemplo eu vou estar definindo o módulo creme, que tem um método que pergunta se tem creme e retorna verdadeiro. Criei a classe cookie, incluí o módulo creme, e agora eu vou estar instanciando um novo cookie e vou printar se esse cookie tem creme ou não. Como eu importei o módulo e o módulo tem esse método, é para ele printar true. É basicamente assim que a gente faz um tipo de herança múltipla, que são chamados mix-ins no Ruby. São mixed ins. Muito obrigado pela atenção